Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Gabriela, faço parte da Mocidade UGELB e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema, né, da nossa mocidade, do nosso acampamento, que é Caminhando na Verdade, vivendo. Errei já. Errou cedo, não prestou atenção em nenhum culto. Vivendo na Verdade. Já vai ser disciplinado, Nem viu, gente? segue o Instagram da Mocidade. Já vai ser disciplinado. Vivendo na Verdade. Não. Me perdi. Vivendo Tá em vendo? Não sabe mais. Vivendo em santidade, caminhando na verdade, manifestando amor. E ninguém melhor para essa conversa aqui do que os nossos líderes, Thiago Yuri e Vânia Ramos. Uhul! E aí, galerinha, como é que vocês estão? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Já tivemos participando em outros momentos, então é sempre um prazer estar aqui. A primeira vez juntos, né? A primeira vez juntos no podcast. É verdade. Falaremos pouco, será? Mas é um grande prazer e é, assim, com muita alegria que a gente vai estar aqui falando sobre esse tema que tem sido um desafio. Um desafio. E também um dos nossos ministros de louvor, crente, futuro pastor, Haroldo Caróteres. Eu tenho mais moral aqui que, né? Em tudo, né? E aí, galera, eu gostei do crente, eu gostei do né? É importante ser crente. Acho que dos três é o mais. Tô brincando. Fico muito honrado de estar aqui fazendo parte dessa mesa. Muito honrado. E aí, galera, paz, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, tô empolgado. Primeira vez. Só que nem o Yuri, que já é famoso, já apareceu no YouTube, já. Famoso. Nosso líder é famoso, viu? Já tem CD no Spotify, já deixou. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para apresentar vocês, nossos líderes, desde o começo já, nesse podcast, né? Deixa eu dizer, contem pra gente como é estar na Mocidade, saber que vocês participaram da Mocidade UGELB e hoje vocês estão à frente da Mocidade. Como é que vocês lidam com isso? Chico, é muito louco, né? Porque quando eu cheguei, eu me lembro muito do primeiro culto de jovens que a gente organizou. Eu me lembro até do tema. O que você fez em 98 e o que você fará em 99, uma coisa assim para o Senhor. Olha aí. Gente, eu estava vindo a igreja muito grande, era quase 3.000 membros, né? Uma igreja bem pequena. Que é o que é a nossa igreja hoje, né? Hoje, é. E a mocidade tinha 15 jovens. Eu me lembro que o primeiro culto a gente começou a arrumar todas as cadeiras, aí disseram assim, não, basta só 2 filas. Aí eu disse assim, não, a gente já arrumou um monte de cadeira, vai que lota, vamos deixar aí. Você acredita que lotou todas as cadeiras? Era na igreja Uau. pequena na época, né? Era da igreja pequena, não tinha aquele lado onde tem um bebedouro, né? não existia aquele lado e nem aquela parte que é forrada, era só até ali a telha, né? Onde tem telha hoje. E foi incrível, foi incrível. Eu ainda tenho uma lembrancinha do culto. Sério? Tenho sim. Foi o primeiro culto de jovens da história da Elbetel. Sim, tenho guardado. Tem que ser marcante essas coisas. Marcante. Já tinha outros cultos, né, de jovens, mas não assim, né, organizado com tema, e a gente pensou no teatro, né? Primeira vez teve teatro no culto, aí teve dança. Tinha Ebenezer nessa época? Não tinha Ebenezer ainda, o nome ainda não existia, né? Mas já tipo, porque eu fazia parte do King's Kids e a gente trouxe algumas músicas do King's Kids para apresentar. Verdade, eu acho que até aquela música. Deixa a chama queimar em meu. Antigo, eu lembrei isso agora. Pode. Ela lembra de tudo. Lembro, mas era muito bom. E você fazer parte hoje, né, coordenando, é muito incrível, né? É como se Deus tivesse nos preparado para esse tempo, né? Para, assim, a gente já foi liderado e hoje está liderando.
Meu E Deus, antes de passar pela despreparo. mocidade, vocês eram líderes do Kids, né? Que louco. A gente até brinca, né? Depois da mocidade é o departamento da família. Vixe, Minha filha diz a mesma coisa. Aí eu não é possível lá. Não, gente, mas deixa eu dizer. Liderar a mocidade sempre teve no coração de vocês? Ou foi só Deus falou na hora e aí. Vamos! Eu acho que era uma coisa natural, né? A gente é filho da Elbetel, né? A gente cresceu na nossa igreja. Então a gente foi jovem lá, a gente participou dessa mocidade, né? E depois fomos líderes do departamento infantil durante muito tempo. Então a gente já meio que liderava muitos jovens no departamento infantil, né? As pessoas quando falam assim, infantil, as pessoas acham que o departamento vai estar pai, mãe, vai estar, né, só os pais lá ajudando. Não, Deus levanta os jovens mesmo. Então, Tanto que adolescentes. quando teve o Enem agora, né? Metade dos tios do Kids não foram, né? Porque tiveram o Enem. A prova como a maioria já. Inclusive, o Perfumadas e o meu começou no Kids, né? Isso, verdade. Foi profético, né? Foi profético. Profético. Mas é legal, sabe por quê? Porque a necessidade de ver tantos jovens trabalhando no departamento infantil, a gente também viu a responsabilidade de cuidar do coração desses jovens. Não só porque trabalhavam com crianças, mas porque também existia a responsabilidade de cuidar da vida de vocês. Então, a gente começou o Men's of Fire, a gente começou o Perfumadas, e o legal de estar vivendo tudo isso hoje é porque muitas das crianças que estavam lá no nosso tempo, hoje são adolescentes entrando na fase da juventude, né? E agora vocês lideram os tios do Kids e os que antes eram Kids e agora são jovens, né? Teens, no caso. Meu Deus, é verdade. A gente tem um certo botox do céu. É verdade. Botox mesmo. Sim, mas voltando, vocês falando vamos lá. que antes, no Kids, Deus já queimava no coração de vocês, já falava com vocês já sentiam a necessidade de cuidar da gente, né? Dos tios do Kids, que já que somos jovens. E eu lembrei de algo que estava conversando com o Haroldo antes de começar a gravar o podcast, né? A gente estava falando de ministério e tal. E aí foi lançada uma frase que quando o ministério encontra a gente primeiro, antes do cargo. E foi isso que aconteceu com vocês. Né? Vocês já exerciam isso. Vocês já cuidavam da gente e sem o cargo, né? E hoje vocês têm o cargo e nos ensinam tanto com a vida de vocês, com a família de vocês. Mas isso é que é o propósito, Gabi. O propósito faz isso, o propósito de Deus. Entendeu? Você é chamado para fazer aquilo muito antes de você exercer alguma liderança ou exercer algum cargo. Então, se você tem dúvida do seu propósito, é isso. Você, às vezes, você nem percebe, mas você já lidera pessoas, sabe? Na tua caminhada, você já tem uma certa influência sobre a vida das pessoas e não precisa alguém chegar e dizer assim, ó, vou te fazer um líder, ó, vou fazer isso na tua vida. Tá aqui o Haroldo, ministro de louvor, líder, como você falou aí, ele já exerce isso por natureza na vida das pessoas que caminham ao lado dele. Então, para a gente foi fácil, entendeu? Já existia esse encargo sobre a nossa vida, né? Fácil, mas deu um teimosinho, né? Fácil assumir, assim. É fácil identificar isso dentro de vocês, né? Acho que já era tão transparente que... Não, os cabelos brancos da barba do Yuri não negam Não, gente, os B.O.s da mocidade. Se vocês pegarem uma foto do irmão Júnior antes, tudo bem que ele passou um bom tempo na mocidade, né?
Mas assim, ele envelheceu bem mais rápido do que deveria. O Bruno, que passou 3 anos na mocidade, saiu Dois com o anos. cabelo grisalho já. Ei, É pai. doido. O Júnior foi 10 anos, meu amigo. Eu não quero 10 anos, não, só para dizer, viu? Não, o Yuri já entra. O que eu acho engraçado é isso. Acho que esses anos tudo trabalhando com o Yuri e a Vânia no infantil, né? Eles assumiram a mocidade. É que sempre foi muito certo de, não, esse ano a gente vai trabalhar sobre isso. Esse ano Deus falou e a gente vai nessa estação, a gente vai falar sobre isso, a gente vai viver isso, vai fazer isso. O Yuri entra na mocidade e um mês depois ele disse, e não se acostume não, que não vai ser muito tempo não. Aí já fica assim, gente, nem começou. Vamos fazer o primeiro culto de jovens, né? Vocês viram um negócio desse, vamos, né? Vamos se acostumar. Eu digo para a Vânia aqui que Jesus foi assim, hein? Quando Jesus se revela, o ministério dele começa, foi 3 anos intenso, meu amigo. Sim. E depois o que é que acontece? Spoiler. Os discípulos morrem por amor a esse evangelho, a essa verdade que eles conheceram. Em 2 Vive o anos ele sobrenatural. transforma o mundo mais que os 3 anos que Jesus esteve intensamente. Então a ideia é essa, né? Não quer dizer que vamos ficar 3 anos, né? Entendeu? Mas pode ser um caminho. Essa risada do Yuri Quem sabe Tá essa hora, história. daqui a 3 anos. Tchau, mocidade. Batemos nossa meta. Brincadeira, gente. Já vamos começar a se perguntar quem são os 12. Vocês. Tipo isso. Tem um que Pesado. vai trair. Misericórdia. Tem uma lista aí, tem uma lista, dizem. Brincadeira. Mas sim, gente, deixa eu perguntar Mas pra você. só para lembrar aqui, ó, começou com 12, tá? Mas depois aumentou. É isso, vai sobre isso. Entendeu? Até Depois, hoje tá quando aqui. Pedro levantou, foram 3.000. Eita, Jesus! Isso é profético. Profético, amém. Bora, mocidade de Gelbe. Pregar o evangelho. Uhul! Deixa eu dizer, deixa eu perguntar. Esse tema, verdade, santidade e amor. Vocês chegaram a assumir a Ela liderança. não consegue acertar, né, gente? Desculpa, ela não consegue falar na ordem certa. E foi? Santidade, verdade e amor? Aí dá zero. Esse tema, verdade, santidade, verdade e amor. Pelo menos eu tô falando os 3, né? Enfim, não importa a ordem. A ordem dos fatores não altera o resultado. Mas enfim, esse tema, vocês assumiram, voltando ao que eu tava falando, vocês assumiram a mocidade, vocês lançaram ele pra gente. Pá! E a gente tem trabalhado nisso, né? Até hoje. Sim, mas vocês já tinham em mente esse tema? Ou vocês foram de novo no paybull, meteu as caras e Deus falou? Quando o pastor nos convidou para assumir a mocidade, a gente já sabia um tempo antes de começar, né, o ano, assim, pelo menos 2 meses antes da gente assumir, a gente já estava sabendo. Então a gente começou a orar ao Senhor, perguntando ao Senhor o que Ele queria que a gente fizesse nesse tempo, né, nesse primeiro ano. Não adianta nada a gente chegar e colocar várias ideias, várias coisas para a gente fazer, várias, sabe, coisas massas que estavam fluindo no nosso coração, se o Senhor não tivesse na frente, né? Então a gente começou a orar perguntando ao Senhor o que é que o Senhor queria que a gente trabalhasse, o que é que a mocidade estava necessitando viver, a que passo a gente iria dar na mocidade. E o Senhor nos deu essa frase, né? A gente usa esses 3 pilares, que é santidade, verdade e amor, mas a frase é jovens vivendo em santidade. Verdade, temos até os rascunhos até na minha agenda. Caminhando na verdade e manifestando o amor. A gente achou grande, mas a gente achou muito profundo, né? Se falou muito ao nosso coração. O Yuri começou falando, aí a gente botava uma palavra, arriscava, não é isso aqui. Então, assim, não foi assim, Deus soprou a frase inteira, mas é engraçado como foi aos poucos, e depois ficou perfeito, depois usamos mais a santidade, verdade e amor, né? Mas foi algo, assim, muito
que eu me lembro que os nossos antigos líderes, a Márcia William, a gente tinha uma missão, né? Eu não vou lembrar agora, mas a gente decorava essa missão. Jovens, tinha um tema, agora não, mas eu tenho escrito aqui, guardadinho. Nós tínhamos uma missão, e a gente sempre falava, né? Eles diziam, eles ensinaram a gente assim, a gente tem que trabalhar em cima dessa missão, porque sempre que olharem para nós, vão saber que essa é a missão que Deus nos confiou. Então, assim, eu não sei se a gente vai trabalhar só esse ano ou a gente vai continuar. Eu vejo que nós vamos continuar, porque a gente só está engatinhando. Muitas coisas Deus está Meu Deus, engateando é assim. Glória a Deus. assim, arrancando de nós muitas coisas. E eu vejo que Deus está tratando muitas coisas. Porque para chegar lá, manifestar o amor, a gente tem que passar por esses dois processos da santidade e da verdade. Não vamos conseguir manifestar sem eles dois. A gente consegue, mas não é aquele amor que transforma, bum, de uma vez, né? Ele não tem aquele poder da bomba, uma bomba, assim, uma bomba nuclear que vai fazer algum estrago glorioso, né? Que a gente quer. Porque a gente está nesse processo, estamos aprendendo. Mas eu creio que nós vamos dizer assim, com tanta verdade essa frase, tanta verdade, que vai ser muito forte, que todas as pessoas olharem, elas vão entender quem são esses jovens. Esses jovens, eles vivem em santidade, caminham na verdade e manifestam o amor. Eu acho muito preciso até as palavras auxiliares, né? O viver, o caminhar e o manifestar. É muito pontual, como isso... Até os conectivos, assim, eu sou muito... Eu amo esse preciosismo do português, viver em santidade, não é com santidade, tipo, tem um propósito de ser esse conectivo, é em santidade. Você está em alguma coisa, você está inserido em alguma coisa, caminhando na verdade, no sentido, tipo, é como se fosse o seu chão e você está em cima. E manifestando, tipo assim, entendeu? Até isso, quando eu escutei a primeira vez, já foi a primeira coisa que saltou, assim, o propósito que existia nas palavras que rodeavam os três pilares, porque é muito fácil a gente falar sobre santidade, verdade e amor, como coisas bíblicas, como coisas reais que a gente já ouviu e já estudou e já discutiu muito, talvez não juntas, talvez não nesse mesmo contexto, mas trazer um entendimento sobre como isso se aplica na nossa vida e sobre como isso precisa refletir dentro da gente de um jeito tão simples assim, numa frase. Tu tipo, são quantas palavras? Acho que são 9 palavras, e tu pega essas 9 palavras e aquilo faz completo sentido na tua cabeça. Assim, só Jesus mesmo, porque... Aqui, entendeu? É muito bom. Porque muitas das vezes a gente foca no santidade, no verdade e no amor, né? Mas se a gente for olhar, cara, o viver, o caminhar e o manifestar é tão forte quanto o santidade, o verdade e o amor. A Né? ligação dessas palavras, sim. Elas se conectam em si. Você pode até, cara, usar até esses três como pilares também para a sua vida. Cara, é você viver. Viver para quê? Viver aonde? Sabe? Em santidade, sabe? É você caminhar. Caminhar para onde? Caminhar como? Caminhar fazendo o quê? Né? E o outro é manifestar. O que é que você tem manifestado? Né? Então, e esse em é muita coisa assim de não tá ainda completo, né? Tá nessa busca, não tô perfeita, mas estou na caminhada, estou aqui eu estou no processo, né? Eu acho que isso é muito interessante. Não está completo, porque na verdade a palavra de Deus diz que, né, nós seremos perfeitos assim como Ele é quando tudo se cumprir. Então, eu gosto muito disso, porque sempre nos lembra, assim, a gente não está ainda
Parece que alguma coisa nos diz, ó, volta, Uhum. atenção. Ainda não tá 100%. Sim. É aquela história do o reino já é, mas ainda não. Tipo, já é manifesto, mas tem É, coisa aí que vocês não têm nem noção ainda que vai acontecer. ai, tem mais, né? Tem muito mais. Uhum. E às vezes a gente tem, na verdade, a gente tem que ter cuidado para não acabar se conformando, porque a gente olha para todos esses meses, né, que a gente tá junto e pensa, meu Deus, foi muito rápido. A gente olha para tudo que a gente viveu e tá vivendo e a gente enche os olhos e pensa, meu Deus, olha tudo isso. E aí? É só isso? A gente vai continuar nessa no ano que vem e depois no outro ano, que são 3 anos, né? Brincadeira. Brincadeira. Mas enfim, é só isso. A gente tem que ter cuidado para não se acostumar. Não é pra gente se acostumar e tem uma coisa, né? Que eu creio que, se você perguntar assim, vocês tinham um planejamento? Nós não tínhamos um planejamento, assim, a datas marcadas, né? É até interessante. A gente, quando fez o 7, ia ser o 12 horas de adoração, junto com o pessoal do louvor, foi diminuindo as horas, foi Devido ao diminuindo decreto, né? os decretos. Foi diminuindo o tempo. Gente, eu me lembro muito do dia que decreto, né, que a gente tinha que terminar às 5 horas da tarde. Aí o pessoal, cheguei lá na igreja, o pessoal meio desanimado. E aí, não vai ter mais? Vai. Nós vamos terminar às 5 horas e pouco. Gente, foi muito incrível, né? Foi muito intenso. Aquele dia eu estava tão feliz, assim, porque Deus disse assim, é como se Deus dissesse assim, eu estou com vocês, podem ir, que aí o negócio vai ser bom. Então, assim, aquele dia eu não imaginava que seria daquele jeito, a igreja abraçando algo que a gente estava, parece que todo mundo estava sedento por algo. Uhum. E a gente, puxa, encontrou, a gente achou o que as pessoas mais queriam. E foi algo tão verdadeiro, na verdade, né? A gente está ali orando, era um momento que todo mundo queria estar ali orando, buscando o Senhor. E foi algo muito tremendo. Aí depois a pandemia trancou todo mundo dentro de casa de novo, né? O decreto. E a Foi. gente, né, ficou. Aí eu fiquei parecido o dia que eu vim do Darcende, né? Eu envio, vamos enviar, a gente viu, né? Aí pronto, a pandemia fechou todo mundo dentro. Pandemia. Eu tive o mesmo sentimento, mas Deus, assim, começou a nos unir, né? Assim, aos poucos a gente foi conhecendo os jovens, a gente foi vendo quem são, então, o que eles sonhavam. Eu digo hoje, depois de quase um ano, que a gente tem um diagnóstico de cada um. E não é um diagnóstico ruim, é um diagnóstico que a gente conseguiu, Deus nos fez ver todas. A gente pensava que era uma coisa, não é decepção, mas a gente consegue ver as fraquezas, os pontos fortes, os pontos fracos, pontos a melhorar, né? Pontos a melhorar, porque nós temos muito potencial, meu Deus, é incrível as pessoas que estão ao nosso redor. No acampamento, teve uma tarde que a gente saiu para o mercantil, a gente estava tão realizado que a gente foi no mercantil. A gente pôde deixar vocês lá, entendeu? Certo que tem alguns menores, mas a gente estava muito feliz. Muito feliz. Não estava algo centralizado só em nós, entendeu? Estava tudo acontecendo e estava tudo acontecendo muito bem, né? Então, assim, a gente estava muito feliz mesmo de é isso que Deus está fazendo. E o que a gente crê, o que eu creio para o próximo ano, e que a gente estava até conversando hoje, é um ano de treinamento. É um ano intenso, mas de treinamento, de profundidade. Né? De criar raízes, né? Sim. A gente já terminou o acampamento, a gente já estava orando, dizendo assim, Senhor, como é que vai ser o próximo ano, né? Como é a diretriz para o próximo ano? E o Senhor já foi falando, criar raízes, se aprofundar, né? Criar, sabe, colocar os pés, fixar os pés,
sabe, naquilo que nós estamos fazendo e vivendo, para que isso não seja passageiro, Sim, entendeu? Para que isso não seja, passou o ano de 2021, foi massa, mas o que eu vivi, eu não vou mais viver. Não, nós vamos viver ainda mais. É o ano Hum, de fixar e dizer assim, ó, cara, tudo aquilo que nós vivemos no acampamento, no ano de 2021, não foi uma empolgação porque vieram os novos líderes, não foi uma empolgação porque a gente tinha, sabe, uma coisa diferente, vivendo uma coisa diferente. Não, não foi uma empolgação, tudo aquilo foi uma verdade que nós sim. vivemos em Deus. Então a gente precisa alicerçar essa verdade. Por isso que nós precisamos caminhar nela. Então nós vamos claro. alicerçar essa verdade, sabe? Porque senão, o que eu mais digo, e as pessoas às vezes não acreditam nisso, mas a tempestade vai vir, o vento forte vai vir, Sim, o o dia gigante mal. vai se levantar. E quando as porradas começarem a chegar, qual vai ser a nossa reação? Sabe? A gente vai se desesperar. As pessoas dizem que o jovem ele é muito Inconstante. inconstante, né? Porque o jovem descobriu que o amigo dele está falando mal dele, né? Que acontece, viu, gente? Isso é igreja, tá? Igreja é Acontece. isso, né? Então descobriu que o amigo dele está falando mal dele. Eu vou sair da igreja, porque aqui não é o meu lugar. Não, cara, entendeu? Então, tá acontecendo isso comigo. Eu estou passando por essa provação. Eu estou passando por essa luta. Qual vai ser a tua reação diante de tudo isso? Olha a tua resposta. Eita, Eita, já ia. Qual Eita, é a tua resposta spoiler. Opa, ueba. disso? É que já vai ter saído depois do culto aí. Então, a gente precisa estar alicerçado aos nossos pés. Eu não, eu fiquei tão feliz, cara. Eu preciso aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão caminhando do nosso lado. Porque vocês olham e dizem assim, cara, os nossos líderes são incríveis. Não, cara, na verdade, vocês que são incríveis. E a gente aqui só tá acontecendo tudo isso porque vocês estão caminhando do lado da gente, vocês estão entendendo a mensagem, vocês estão entendendo a palavra. O que nós vivemos no acampamento, talvez nos próximos a gente não consiga viver e sentir o que nós vivemos e sentimos nesse acampamento. Foi algo surreal, cara. Ver as equipes lá reunidas, e eu quero aqui parabenizar o Davi, o Will, a Cíntia, a Mayan, o aí está. Darlisson, a Esté, que o que vocês fizeram com as equipes foi algo assim surreal, cara. Foi Sabe que é lindo a minha demais. mocidade sonhar fazer aquilo ali. E hoje Sim. vocês puderam fazer. Isso é É, muito é louco. lindo Nós demais. plantamos, puxa, como é bom olhar também para os líderes anteriores, eles prepararam um caminho, né? E o que Deus, assim, e Deus sabe o tempo certo. Então, eu entendo que hoje, o tempo que nós estamos vivendo, o Yuri, a gente está entendendo que nós precisamos só apontar o caminho para vocês. Nós Ó, não precisamos, né? É como eduque a criança no caminho que deve andar, e quando uhum, for grande não vai se desviar dele. Então, assim, não é só dizer vai, não, é pegar na mão e ir junto, né? Sim. Então, assim, eu entendo que Deus está nos dando essa graça. É um favor e a gente tem que aproveitar. E essa questão das diferenças vão acontecer para nos alinhar cada vez mais. Um vai afiar o outro. Nós vamos ficar tão afiadinhos, Tamara. uhum. Vai Eu amo dar esse Amém. versículo. certo no final. Amo esse versículo. Vai ter uns arranhões, vai ter uns. Mas a band-aid do céu e do céu é muito bom, melhor do que da Joe. Vai ter O cura, Betiolate do céu. vai ter cura, vai ter choro, nós vamos. Porque a Bíblia fala: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Meu Deus, Uhum. isso é lindo. A palavra de Deus é maravilhosa. E eu creio nisso. Nós E vamos no mesmo chorar. capítulo diz,
E se ouviu nas nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Não. Eita, aleluia! Essa hora que a gente começa a chorar no meio do podcast. Eu acho que vai virar uma vigília esse podcast. Fácil. E isso vai. Sim, mas isso vai acontecer porque a gente vai estar caminhando na verdade. Como eu estava falando com a Tivone quarta-feira, a cura ela começa quando a dor é exposta, quando a gente tem contato com a dor, né? E muitas vezes a gente fica com medo de revelar, de mostrar, de botar para fora para não doer. Mas é como a frase que a gente tem ouvido muito enquanto Mocidade UGELB. Em um ambiente de reino, aquilo que é exposto é para cura, e não para zombaria, e não para humilhação. E a gente vai conseguir isso em nome de Jesus. Porque a gente vai estar caminhando na verdade. A verdade que é Cristo. E nesses dias, a gente pegou pesado com algumas pessoas que estão caminhando com a gente, né? E tem uma coisa que precisa ser muito clara em relação a isso, que a gente só corrige quem a gente ama. Às vezes a gente se esquece disso. Quando a gente leva um puxão de orelha do nosso líder, não é porque o líder quer maltratar você, não é porque o líder quer, sabe, pisar em você ou dizer que você não pode, não. Às vezes, quando a gente leva um puxão de orelha do líder, uma correção, é porque a gente ama, a gente vê potencial em tudo isso. Então, às vezes, as feridas, elas têm que ser colocadas para fora mesmo. A dor tem que ser colocada para fora mesmo, para que haja uma cura do Senhor Jesus. Eu fiz parte de uma juventude, né, da mocidade, sei lá, que a gente sempre tinha uma busca por um evento novo, uma estratégia nova para que os jovens gostassem de ir para a igreja. Eu vivi muito isso, eu vivi muito isso. Eu me lembro que quando eu entrei no King's Kids, para mim era assim, meu Deus, era surreal, né? O que eu vivi na época da Operação Janela Fortaleza com a Jocum. Fala o que era o King's Kids para quem É o Ministério de Dança, na verdade, de rua. Ele não é um Ministério de Dança de igreja. Incrível, né? Era local, era nacional. Ele é internacional, porque ele começou no Havaí. E quando teve a Operação Janela Fortaleza, o pessoal da Jocum veio nos treinar para a gente se apresentar nas praças e nas escolas. Então, eu fui para muitas escolas, a gente ia nos intervalos, cada um dava o seu testemunho, dançava as músicas, incrível, as pessoas aceitavam Jesus, né, na simplicidade. Eu me lembro de ter orado por muitos jovens, e foi maravilhoso. Eu conheci, a gente andava com os skatistas, com aqueles homens que força, eles viam os homens bem fortes. Gente, foi umas experiências que veio muita gente de várias partes do mundo para Fortaleza nessa época, e realmente foi a experiência que mudou minha vida. Eu entendi, assim, tanto que depois eu fui para o Betel, sem me importar com o tamanho da igreja, que às vezes você está na sede, assim, vou sair daqui da sede grande para ir para uma congregação bem pequena. E eu fui. E foi muito engraçado isso. Também meus amigos estavam lá, a gente começou um trabalho juntos lá com o pastor Valtinho. E é muito interessante isso. Então, a minha mocidade, eu me lembro que tinha sempre eventos, né? A gente foi para muitos eventos assim que tinha. E parece que nós tínhamos que ter uma coisa animada para que o jovem gostasse de estar na igreja, né? Precisava ter isso. Então, assim, o que eu vejo hoje é que você não precisa ter vários eventos, bolar um evento, mas que a gente está gerando nos jovens o quê? Que a palavra de Deus, ela já é novidade de vida, todos os dias. Então, se você tem contato com ela todos os dias, cara, todo culto, toda quarta-feira é um espetáculo. Sim. É imaginar que anjo desce e sobe, é imaginar que Jesus rasga os céus, né? Que a glória vem, é uma coisa tão que você não quer parar. Se você pudesse
Se não tivesse que as pessoas iam para casa, a gente ficava ali mesmo, ia trabalhar direto. Então, assim, eu vejo que nós temos que aproveitar esse favor de Deus nesse momento. Que a gente não precisa estar inventando muita coisa, né? A palavra de Deus, ela está atraindo jovens. Porque se você alguém perguntar o que vocês fazem na quarta-feira? Rapaz, a gente convida o Espírito Santo. E glória a Deus, aleluia, né? Porque uma pessoa me pergunta, o que vocês fazem, tanto jovem assim junto, numa oração, e é tão engraçado que as pessoas ficam espantadas, né? Aí eu disse assim, acho que a gente sempre teve isso, mas nunca valorizou, né? E a gente tem isso, né? A identidade da nossa igreja é a oração. Só que agora é um novo tempo. Nós estamos em oração, mas em profundidade também com a palavra de Deus. Os dois estão andando juntos. O fogo e a palavra estão andando juntos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Queria continuar, inclusive, tem vários assuntos para continuar, mas já deu 40 minutos. A gente faz um parte 2. A gente faz um parte 2. Já deixa gravado agora, que já tem... Nos próximos capítulos, a gente vai continuar essa conversa. No próximo, não sei. Mas é isso. Foi um prazer. Fala, meu líder, diga. A gente faz assim, Gabi, se a galera comentar muito, compartilhar muito, na verdade, dizendo que quer a parte 2, a gente faz a parte 2. É isso. Cara, tu sabe aquele amigo teu do colégio, da faculdade, do trabalho, que tu tá doido que vai lá pra igreja, mas tu não consegue explicar o que tá acontecendo? Manda pra ele. Tu manda pra ele e tá resolvido. Vai ficar mais confuso, mas algo pode pegar ele. Não, Jesus. Sim, gente, mas é isso. Compartilhem. Divulguem. Falam assim, olha, cara, vamos comigo, quarta-feira, tem horas da mocidade. E o que acontece lá? Não sei, o Espírito Santo tá agindo e escuta aqui esse podcast pra tu ter uma noção. E é isso, meu povo. Foi um prazer estar com vocês aqui, ouvir um pouco do coração de vocês, da história de vocês. Amo muito tudo isso. E é isso, meu povo. Beijo pra vocês. Lembrem que vocês são amados. Em nome de Jesus. Apaga a luz aí, Zé Walter.